E aí galera, tudo bom? Preparados para mais uma revisão? Aqui quem está falando é o professor Carlão e nós vamos continuar aquela aula sobre o Brasil Propulista. Então, segue a vinheta! E aí galera, voltamos a falar agora sobre o nosso próximo presidente, o senhor Juscelino Kubitschek, que ele vai governar o Brasil então de 1956 até 1961. Ele foi eleito de forma democrática juntamente com o João Goulart. Principal característica do seu governo, ele era nacional desenvolvimentista. O que isso representa? Ele queria desenvolver o Brasil, pegando dinheiro de outros países, principalmente dos Estados Unidos, e crescer. Para isso, ele tinha um plano chamado de plano de metas, de rapidez. E aí você tinha a indústria, a energia, o transporte, a educação e a alimentação. No entanto, vocês podem perceber que os três primeiros ali, a indústria, a energia e o transporte, estão com cores diferentes. Por quê? Esses foram os objetivos alcançados, então, pelo presidente JK. Para que tudo isso desse certo, ele começou, junto com esse plano de meta, a ideia dos 50 anos em 5. Ele queria modernizar o Brasil, 50 anos em apenas 5. Dentro desse plano de metas, o presidente JK, ele começou a estimular o quê? A indústria automobilística. Começamos a ter uma indústria nacional, começamos a trazer várias empresas de fora, estimulamos assim o quê? O gerenciamento e a construção de rodovias. E isso fez com que a indústria automobilística crescesse no Brasil como capital estrangeiro. Começamos a ter usinas hidrelétricas, terminamos a construção de algumas, como a de Paulo Afonso, e como resultado disso, o que a gente começa a perceber? Outras serão construídas, inclusive uma na nova capital do Brasil, que será Brasília, que é a hidrelétrica de Paulo Afonso, ok? Foi criado a partir dali o Conselho Nacional de Energia Nuclear, ideia que estava começando a surgir devido à Guerra Fria no Brasil e no mundo. Lá no Nordeste do Brasil, foi criada a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, onde a ideia seria levar a irrigação para os locais mais distantes, para estimular a agricultura. Ele percebeu que estava ocorrendo um grande processo de migração de várias pessoas do Nordeste para São Paulo, devido à carência de água, devido à seca. E esse novo plano acabou chamando-se de Brasília. O arquiteto Lúcio acabou sendo escolhido a construção de uma nova capital federal no Cerrado brasileiro. E essa é a capital federal que tem uma aparência de avião. Em 41 meses, durante o seu governo, a nova capital federal foi construída. Não se mediu esforços, não se mediram recursos para que fosse construída a nova capital. O Brasil vai contrair cada vez mais o quê? Salários, empréstimos, dinheiro. Salários, por quê? Desequilíbrio regional, vários migrantes foram levados para a construção de Brasília, ok? Ao mesmo tempo você tem que pegar o quê? Dinheiro emprestado para fazer a construção. Uma inflação, um descontrole nos gastos, corrupção. E Brasília acabou levando a um alto preço para o Brasil. Se boa parte do dinheiro era pego vindo dos Estados Unidos, a gente começa a ter uma desnacionalização da nossa economia, ter uma alta inflação dos preços das mercadorias. E isso faz com que a dívida externa do Brasil e, consequentemente, a nossa inflação aumentasse. Bom, inflação, alta dívida externa, esse desequilíbrio regional, a construção de Brasília, novos gastos, a construção de indústrias, o Brasil passa por uma transformação. E dessa história da alta inflação, da corrupção para a construção de Brasília, desvio de dinheiro, algumas situações que foram especuladas pela imprensa do Brasil nesse momento, o que aconteceu? Na campanha eleitoral de 1960, houve um candidato que sai para atender às necessidades e os anseios do povo. A ideia dizendo que iria varrer a corrupção no Brasil. O seu jingle de campanha era bem interessante, dizia: varre, 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 varre vassourinha, varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de viver dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. E nessa ideia de varrer a corrupção, o Jânio Quadros sempre aparecia nos seus discursos, sempre aparecia nos comícios, segurando uma vassoura, conforme a gente pode perceber nessas campanhas a partir dali do lado. E ele foi eleito de forma assim avassaladora, juntamente com o mesmo vice-presidente do JK,
o senhor João Goulart. O Jânio Quadros, eleito, vai começar a governar o Brasil em 1961. Governando o Brasil, ele vai acabar com a corrupção. E dessa ideia de varrer a corrupção, ele vai tentar combater a inflação. De que forma? Restringindo o crédito e congelando os salários. Então, se as pessoas precisavam de crédito, elas não iam conseguir? Não. Então, o poder de compra das pessoas vai diminuir? Sim. Teoricamente, na cabeça dele, dos seus ministros, os preços iam abaixar? Sim. Isso não vai dar certo. O Jânio Quadros, ele começa a fazer outras campanhas. Ele começa a tomar uma série de medidas moralistas. Proíbe o uso do biquíni, começa a estabelecer uma medida mínima para o concurso de beleza que as mulheres pudessem utilizar, os biquínis, começa a proibir as rinhas de galo, toma uma série de medidas que desagradam parte da população, principalmente mulheres, que ele vai gerar uma outra situação. Ora, ele apoiava os Estados Unidos, ora, ele começou a ter uma política externa meio que independente, que ele não declarava o seu apoio aos Estados Unidos, mas também não declarava o seu apoio à União Soviética. O presidente Jânio Quadros começou a olhar aquela situação e falar: eu vou fazer o que for melhor para o Brasil. Chamou para o Brasil um guerrilheiro chamado Ernesto Che Guevara, que estava fazendo a revolução em Cuba contra os Estados Unidos. E ao trazê-lo para o Brasil, ele foi condecorado com a Cruz do Cruzeiro do Sul, ou seja, a honra máxima que um oficial militar poderia receber, e ele foi homenageado, conforme a gente pode ver nessa capa da revista Manchete. Os militares começaram a questionarem o Jânio Quadros. Vários políticos começaram a questionar o Jânio Quadros. E aí, como resultado disso, ele começou a sofrer o quê? Um isolamento político. E dentro desse isolamento político, ele começou a verificar: e aí, o que eu faço? O seu vice-presidente, nesse momento, em 1961, depois de 8 meses de mandato, se encontrava na China fazendo acordos econômicos para o Brasil. Peraí, o que o vice-presidente está fazendo na China? A China é comunista. Começaram a dizer os altos oficiais que o João Goulart era comunista. Começamos a perceber que o presidente, isolado politicamente e sabendo que o vice estava lá fora, o que ele vai fazer? Ele vai tomar uma medida desesperada. Após 8 meses de mandato, ele renuncia, ainda em 1961. Ao renunciar, ele dizia que forças terríveis o impediam de governar. Na estratégia dele, ele imaginava que, como ele foi eleito pelo povo, o povo ia sair até a sua porta e ia pedir para que ele retornasse, uma vez que o vice estava lá fora. O Jânio Quadros sai e aí o vice vai assumir. Só que para o vice assumir, aí é uma história um pouco mais complicada. Só que, galera, essa história a gente conta na terceira parte do vídeo, que a gente possa entender um pouquinho mais. Se você está gostando, se você está curtindo, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o nosso sininho, dá aquele likezinho lá no YouTube. Vou ficando por aqui, aquele abraço!